Olá, estudantes e visitantes, em especial os alunos do primeiro EJA C, da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Bentes de Carvalho, em Rondônia do Pará. Saudações a todos. Hoje, 21 de outubro de 2020, inicia a nossa terceira aula remota de Química, cujo assunto é divisão do átomo e tabela periódica. Esta é a videoaula de número 4, tá? Lembrando que na semana passada, ou seja, na última quarta-feira da nossa aula, que foi no dia 14 de outubro, na nossa última aula da semana passada, a gente teve uma revisão, tá? Referente à aula de número 1. E esta revisão a gente não teve atividade na semana passada. Então, nesta aula, eu havia dito na semana passada que a gente ia fazer uma revisão, ia ter um assunto novo, que esse assunto ia dar continuidade nessa semana, tá? Essa aula do dia 21 de outubro. Então, esta aula do dia 21 de outubro, a gente vai continuar o que havia dito na semana passada, o assunto, e após encerrar esta aula de número 3, tá? Vocês, alunos do primeiro EJA C, irão fazer atividade online de fixação do conteúdo, né? Através do Google Formulários, tá bom? Não se preocupe que após encerrar esta videoaula, a explicação do assunto nesta videoaula, irei mostrar em detalhes como funciona, para quem não sabe, né, a atividade online no Google Formulários, tá? Se você faz parte do grupo do WhatsApp do primeiro EJA C, você está ativo no grupo, ou seja, manda mensagem, responde, etc., você consegue facilmente fazer atividade online, porque não vai gastar dados móveis do seu celular, ou seja, não vai gastar internet assim, porque o Google Formulários não requer tanto acesso à internet para você fazer, tá bom? Mas fique tranquilo que eu vou explicar no final dessa videoaula. Então, hoje, 21 de outubro, aula 3 de Química para a turma do primeiro EJA C, tá? Cujo assunto, divisão do átomo e tabela periódica. Desejo a todos bons estudos. Bom, como eu havia dito na semana passada, aqui nesse início vai ser uma rápida revisão da semana passada, tá? Já que a semana passada não teve atividade, só apenas revisão e conteúdo, a gente começa com a revisão da semana passada, tá? Então, a pergunta é o seguinte: o que é um átomo? Tá? Repara aqui nessa imagem que eu coloquei quatro pequenas imagens mostrando uma folha de papel. A gente começa com uma folha de papel bem grande, tá? Que ao partir pela metade, e em cada metade a gente vai cortando mais ainda, até chegar em um pedacinho dessa folha de papel que a gente não consegue mais cortar, tá bom? Se a gente pudesse cortar mais ainda, a gente ia chegar onde nessa folha de papel? A gente ia chegar na menor unidade dessa folha de papel, tá? Conforme essa imagem. Essa menor unidade da folha de papel é conhecido como um átomo. Então, um átomo é a menor unidade de uma folha de papel, da mesma forma que o átomo é a menor unidade de um lápis, de uma caneta, de você e demais seres vivos, tá? Então, o átomo é a menor partícula de uma matéria, tá? Então, o que vai compor o seu corpo, o que vai compor o corpo dos animais, das plantas, de um grão de areia, de uma água, etc., é o átomo. Então, o átomo é a menor unidade de tudo, tá? A gente não consegue enxergar, nem por microscópio a gente não consegue ver um átomo. Então, através disso, a gente tem ilustrações de como seria um átomo, tá bom? Então, o que acontece? Aqui nós temos a figura de um átomo, tá? Essa é apenas uma imagem ilustrativa que vai representar o átomo em si, tá? Esta imagem a gente lembra lá da história do átomo, dos modelos atômicos da nossa aula de número 1, tá? Na nossa aula número 1 a gente viu o conceito histórico do átomo, ou seja, aqueles cientistas que foram ilustrar de como seria o átomo, desde o John Dalton até o Rutherford e o Bohr, tá bom? Esses cientistas todos, esses 4 cientistas, eles apenas foram representar em forma de imagem como seria o átomo. Lembrando que até hoje
a gente não consegue ver o átomo em si. A gente não consegue tirar uma foto de um átomo porque ele é algo bem minúsculo, tá bom? Não temos aparelhos tecnológicos que possa tirar uma fotografia de um átomo. Então, através disso, a química em si criou ilustrações em forma de imagem, tá? Então, aqui nessa imagem aqui, nós temos uma forma ilustrativa de um átomo, tá bom? Átomo é uma partícula, é a menor partícula de uma matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço em um lugar. Por exemplo, um grão de areia é uma matéria, está ocupando espaço, tá? Não importa a dimensão. Um grão de areia é uma matéria, uma gota d'água é uma matéria, você, ser humano, é uma matéria, tá? Um cachorro é uma matéria. Então, tudo que está ocupando espaço é uma matéria. E a menor unidade de uma matéria é o átomo, tá? O átomo é a partícula, a menor partícula de uma matéria, tá? Aqui nós temos essa outra imagem aqui, mostrando que os átomos estão em todos os lugares, tá? Então, nesse copo d'água, a gente repara que o que vai formar a água em si são os átomos, tá? Então, uma gota d'água tem bilhões de átomos que vão formar uma gota d'água, tá? Então, o gás oxigênio que você está respirando neste momento também é formado por átomos. Então, você está respirando vários átomos de oxigênio, né, no momento da sua respiração, tá bom? Então o átomo está em todos os lugares aqui na Terra, tá? Em tudo que você vê, ou até aquele que você não vê, como por exemplo o gás oxigênio, a gente não consegue enxergar, tudo isso está formado por átomo, tá bom? Então o que acontece? Assunto da aula, como está dividido o átomo, tá? Como que é a divisão do átomo? O átomo está dividido em como? Então o que acontece? Após aqueles cientistas todos que eu havia dito lá na aula de número 1, tá? Veio o conceito de como seria o átomo, tá bom? E como é que esse átomo está formado, tá? Então, o átomo em si, a gente vai pegar apenas um único átomo e a gente vai ver como é que esse átomo está formado. Então, através disso, é a divisão do átomo, tá? Então, repare nessa imagem que o átomo está dividido em duas partes. A primeira parte é a parte mais externa do átomo, conhecido como eletrosfera, tá bom? Então a eletrosfera é a primeira parte do átomo, é a parte mais externa, tá? A parte mais interna do átomo é conhecido como núcleo. Você pode falar núcleo ou núcleo atômico, tá bom? Então o átomo está dividido em duas partes, a eletrosfera e o núcleo, tá? E o que está nesta eletrosfera? Repara o seguinte nessa imagem aqui. Na eletrosfera, nós temos subpartículas, tá? Lembrando que o átomo, só um átomo é uma partícula. E este átomo é formado por subpartículas, tá? Essas subpartículas são pequenas esferas. Repare nessa imagem aí, são essas bolinhas de cor azul, tá? Azul, amarela, vermelha, tá bom? Então nessa imagem aí, subpartículas são pequenas esferas que vão formar um átomo, tá? Então, o átomo é dividido em duas partes, eletrosfera e núcleo, e na eletrosfera nós temos subpartículas conhecidas por elétrons, tá? Esses elétrons, turma, repare nessa imagem aqui, os elétrons estão representados, conforme a seta aí, tá? Por essas bolinhas de cor azul, tá? As bolinhas de cor azul, cada bolinha dessa é uma subpartícula conhecida como elétron. Então, só nessa imagem aqui, nós temos quantos elétrons? Quantas bolinhas azul a gente tem nessa imagem aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 bolinhas azuis, mostrando que este átomo possui 6 elétrons, tá? Então, os elétrons se encontram na eletrosfera, tá? E os elétrons são subpartículas, tá? Essas pequenas bolinhas que vão estar dentro da eletrosfera. E estes elétrons, eles possuem cargas negativas. Em uma imagem, na próxima imagem, eu vou mostrar o seguinte: como é que você vai reconhecer os elétrons? Tá? Os elétrons, nas imagens ilustrativas, vai ter dentro dessa bolinha do elétron um sinal negativo, um sinal de menos.
tá? E por que isso? Para mostrar que o elétron possui carga negativa, tá? Então, essa carga negativa, coloca-se o sinal de menos, mostrando que ele possui uma carga negativa, tá? Olha aqui nessa imagem aqui, ó. Repare bem que esta imagem vai ajudar vocês a fazer a atividade daqui a pouco, tá? Mais tarde. Repare nessas duas imagens aqui que eu coloquei sobre como é que é o elétron, tá? Nós estamos focando agora apenas nos elétrons. Repare aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel. Repare aqui, ó. Os elétrons são subpartículas negativas, tá? Cada elétron é representado por uma esfera, tá? A esfera é a mesma coisa que essas bolinhas que estão aí nessa imagem, que cada esfera vai ter um sinal negativo, ó. Esse sinal de menos aqui que eu estou riscando neste momento, tá? Então repare aqui, ó. Aonde que está, nessa primeira imagem que eu estou riscando aqui, ó, neste momento, aonde que está os elétrons? Os elétrons são essas esferas que eu estou riscando aqui, que possuem o sinal de menos, tá? Esse sinal de negativo, sinal de menos. Então, quantos elétrons tem neste átomo, bem aqui, ó, neste momento aqui? Quantos elétrons nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Professor, e essa esfera grande aqui, ó? É um elétron? É claro que não. Por que não é um elétron? Porque essa esfera grande está no centro do átomo, ou seja, essa esfera grande é um núcleo, e além do mais, essa esfera grande aqui não tem sinal de menos. Então, se não tem sinal de menos, esta esfera, essa subpartícula não é o elétron. Elétron só você vai reconhecer quando tiver o sinal de menos, sinal negativo. Repare nessa outra imagem aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, tá? Esse aqui é um outro átomo. Repare o seguinte, que neste outro átomo, a gente pode reconhecer os elétrons através dessas bolinhas, tá? Porque essas bolinhas aqui, essas esferas, têm um sinal de menos, ó. Olha o sinal de menos aqui, ó, dentro dela. Então, cada esfera dessa que possui o sinal de menos, sinal negativo, é o elétron. Então, quantos elétrons tem este átomo bem aqui, ó? Tá? Quantos elétrons nós temos neste átomo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este átomo possui 8 elétrons, tá? Enquanto que o outro átomo anterior, nós temos 6 elétrons, tá? Neste átomo aqui, que possui 8 elétrons, a gente deve só contar essas bolinhas que possuem o sinal negativo. Nunca vão contar por aqui, ó. Essa região aqui, que eu estou riscando neste momento, é o núcleo. No núcleo, você não encontra elétron, você encontra próton e nêutron, tá? E além do mais, você dá para reconhecer através dessas bolinhas que possuem sinal de mais, ó. As bolinhas que possuem sinal de mais não é elétron, e sim o próton, tá? E essas bolinhas que não tem sinal nenhum, não é nem elétron e nem é próton, é nêutron, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco. Então, resumindo, elétron você reconhece na imagem de um átomo quando você vê as esferas, essas subpartículas, que dentro dessa esfera tem um sinal de menos, um sinal negativo. Então, aonde você vê essas esferas com sinal negativo é o elétron, então você conta quantos elétrons possui um determinado átomo, tá bom? A gente chega agora no núcleo, a segunda parte do átomo, tá? No núcleo, ou também núcleo atômico, dentro dele nós temos duas subpartículas, os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles possuem carga positiva, ou seja, o sinal de mais. E os nêutrons não possuem carga nenhuma, tá? Então repare nessa imagem aqui que nós temos prótons e nêutrons dentro do núcleo. A gente só encontra próton e nêutron somente no núcleo. Você nunca vai encontrar próton na eletrosfera, tá? Você só encontra próton dentro do núcleo. Da mesma forma que nêutron, você só encontra nêutron também dentro do núcleo atômico, tá? E como é que você reconhece o próton e o nêutron? Através desses sinais. Aonde que tiver o sinal de mais é o próton, e aonde que não tiver sinal nenhum é o nêutron. Então repare nessa imagem que nós temos bolinhas de cor amarela e bolinhas de cor laranja.
As bolinhas de cor amarela têm um sinal de mais, mostrando que é próton. Então nós temos quantos prótons neste núcleo aí, ó? Nós temos, vou pegar o pincel aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 prótons, tá? E quantos nêutrons nós temos neste núcleo aí, ó? Só essas bolinhas de cor laranja que não possuem nenhum tipo de sinal, nem de mais nem de menos. Então, quantos nêutrons nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nêutrons, tá? Então, nós possuímos 6 nêutrons e 10 prótons neste núcleo atômico, tá? Nunca se apega na cor dessas bolinhas, dessas esferas, dessas subpartículas, tá? Nunca se apega à cor. Por quê? Porque pode ter figuras de átomos que vai ter cores diferentes. Eu posso colocar um próton de cor verde, ou de cor laranja, ou de cor vermelha, não interessa. O que você deve observar é o sinal que está dentro dessa esfera, o sinal que está dentro dessa subpartícula. Se for o sinal de mais, é próton. Se não tiver sinal nenhum, é nêutron. E se tiver o sinal de menos, é elétron, tá? Então você deve ficar atento nos sinais que está dentro das esferas, dentro de cada bolinha, tá bom? Então, dessa forma, veja como é que fica a sequência da matéria até o átomo. Nós temos a matéria aqui, ó, que é representado por esta gota d'água. Esta matéria é formada por moléculas. Moléculas, o que é uma molécula, turma? É a união de 2 ou mais átomos. Então, repare aqui, ó, nessa molécula bem aqui, ó. Nós temos um átomo que está grudado em outro átomo, que está grudado também em outro átomo. Nós temos 3 átomos nessa molécula. Então, como nós temos 3 átomos unidos entre si, grudados um no outro, a gente forma uma molécula. Se você tiver 2 átomos unidos, grudadinho no outro, já é uma molécula. Se tiver 1 milhão de átomos grudados um no outro, também é uma molécula. Acima de 2 átomos unidos, já faz parte de uma molécula, tá bom? Molécula é a união de 2 ou mais átomos. E repare aqui que nós temos o átomo em si, que este átomo, nós temos o elétron, tá? Essa bolinha de cor verde não se apega na cor e sim no sinal. Como é que eu sei que é o elétron? Por causa do sinal de menos, tá? Olha o sinal negativo bem aqui dentro dela, o sinal de menos. E nós temos na região do núcleo os prótons e nêutrons. Olha o próton aqui, ó. São essas esferas de cor vermelha. Eu sei que é próton porque o sinal de mais. Olha o sinal de mais dentro dele, tá? E o nêutron não possui sinal nenhum. Aqui nessa imagem colocou a letra N para dizer que é o nêutron, mas não se apega nessa letra N, porque tem figuras que não vem sinal nenhum, não vem letra nenhuma. Só você reparar, se não tiver nem mais e nem menos, é o nêutron. Se tiver o sinal de mais, é próton. Se tiver o sinal de menos, é elétron, tá bom? Então, assim que você vai identificar os prótons, elétrons e nêutrons. Agora a pergunta, para que serve a quantidade de elétrons? Para que isso? Para que essas quantidades de elétrons em um átomo? Resposta, a primeira utilidade dos elétrons será para diferenciar os átomos, tá? Então veja na imagem abaixo a diferença do átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Nós temos 2 tipos de átomo aí, ó, hidrogênio e oxigênio. Repara o que vai diferenciar o hidrogênio do oxigênio. É apenas a quantidade de elétrons. O hidrogênio, repare que no hidrogênio nós temos quantos elétrons? Ó, nós só temos um elétron. Então o átomo que tiver apenas um elétron é o átomo de hidrogênio. Já o oxigênio, quantos elétrons possui o átomo de oxigênio? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons, tá? Então o átomo de oxigênio possui 8 elétrons. Então se você encontrar em uma atividade ou dizendo o seguinte, um cientista encontrou um átomo só que ele não sabe que átomo é este. Ele sabe que apenas que este átomo possui 8 elétrons. Que átomo é este de acordo com a tabela periódica? Você pode dizer de cara que é o átomo de oxigênio, porque quem possui 8 elétrons é apenas o átomo de oxigênio. Ou seja, a quantidade de elétrons serve para identificar o tipo de átomo. É como se fosse
a identidade, o RG, o CPF do átomo, tá? Então, cada átomo vai ter uma quantidade exata de elétrons. Então, o que vai diferenciar o átomo de ferro não é a cor e nem a textura e nem outra coisa. É apenas a quantidade de elétrons. Então, o que vai diferenciar o átomo de ouro para o átomo de ferro, por exemplo, é a quantidade de elétrons. O átomo de ouro tem uma quantidade de X de elétrons que é diferente da quantidade de elétrons do átomo de ferro. E é assim que você diferencia um átomo de outro, tá? Então, o que vai diferenciar são as quantidades de elétrons de um átomo para outro, tá? Repare aqui nessa outra imagem, ó, outros exemplos de átomos. Nós temos 4 tipos de átomo aí nessa imagem. Nós temos o átomo de hidrogênio, o átomo de hélio, berílio e oxigênio, tá? No átomo de hidrogênio, quantos elétrons possui o átomo de hidrogênio? Apenas um elétron, tá? Olha o elétron dele bem aqui, ó. O elétron sempre fica, além de o elétron possuir o sinal de menos, o elétron sempre fica na região externa do átomo, ou seja, na eletrosfera, tá bom? Aonde que tá os elétrons do átomo de hélio, tá? Repare aqui, ó, que nós temos 2 elétrons. Então, quem possui 2 elétrons é apenas o átomo de hélio, tá? O átomo de berílio, quantos elétrons nós temos o átomo de berílio? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, quem possui 4 elétrons é apenas o átomo de berílio, tá? O átomo de oxigênio possui quantos elétrons? 8 elétrons. Aonde que estão os elétrons do átomo de oxigênio? Está aqui, ó, na eletrosfera. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, repare que o oxigênio tem 8 elétrons, o berílio tem 4 elétrons, o hélio tem 2 elétrons e o hidrogênio tem apenas 1 elétron. Tá? Então, se tiver na atividade que vocês vão fazer daqui a pouco, vai estar assim uma questão. Um determinado átomo possui 6 elétrons. Que átomo é este? Então, como é que você vai identificar isso? Através da quantidade de elétrons que você vai identificar lá na tabela periódica. Então, começa agora como é que você encontra os elétrons na tabela periódica, tá? Então, repare nesse texto aqui, ó. A diferença de um átomo para outro é o número de elétrons. Neste texto está dizendo a seguinte questão. Como cada átomo tem a quantidade exata de elétrons na eletrosfera, criou-se então a tabela periódica dos elementos químicos para poder organizar de forma crescente os átomos de acordo com a quantidade de subpartículas negativas, ou seja, quantidade de elétrons. Nessa tabela periódica, qualquer pessoa sabe quantos elétrons tem cada átomo de um elemento químico. Para isso, basta observar o número que fica acima de cada letra. Por exemplo, nós temos aqui, ó, dois tipos de letra. Nós temos a letra H e a letra LI, tá? Este H, turma, representa o átomo de hidrogênio. Então, para você saber quantos elétrons possui a letra H, ou seja, o átomo de hidrogênio, é só você observar um número que fica acima desta letra, que é o número 1, tá? Repare que o número 1 está acima da letra H, mostrando que o H possui um elétron, ou seja, o hidrogênio possui um elétron, tá? Repare nessa outra letra aqui, ó, letra L e I, tá? Quantos elétrons possui a letra Li? Só você ver o número que está acima desta letra, que é o número 3. Isso quer dizer que o Li, a letra Li, possui 3 elétrons. Quem é o Li? É o átomo de lítio, tá? Então o átomo de lítio vai possuir 3 elétrons. Então a gente vai ver daqui a pouco a tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês consultam a tabela periódica. Para que serve a tabela periódica? É apenas para consultar a quantidade de elétrons de cada átomo, tá? Então a gente deve saber que o que vai diferenciar um átomo de outro é a quantidade de elétrons. E para isso
criou-se a tabela periódica dos elementos químicos, tá? Então, começando com a tabela periódica. Na tabela periódica, os nomes dos elementos químicos estão representados por letras do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F e assim vai, tá bom? A primeira letra sempre é escrito em maiúsculo, tá? Enquanto que a segunda letra em diante, caso assim tiver, tá bom? Sempre se escreve com letra minúscula. Por exemplo, nós temos o átomo de hidrogênio, tá? O átomo de hidrogênio na tabela periódica é representado apenas pela letra H. Então este H será o H maiúsculo. Na hora de você escrever no caderno ou marcar uma opção, sempre tem que ser H maiúsculo. Nunca você deve colocar H minúsculo, conforme eu escrevi aqui, tá bom? Por causa que a primeira letra sempre vai ser em letra maiúscula. Repare que o seguinte, ó, nós temos agora o átomo de ferro, tá? O átomo de ferro é representado pela letra F e E. Repare que a primeira letra do átomo de ferro é um F maiúsculo. A segunda letra, o E, é um E minúsculo. Então, FE, F maiúsculo e E minúsculo. Esse E foi minúsculo porque o E é a segunda letra, tá? Repare que o ouro, nós temos que representa o ouro, a letra AU. O A é maiúsculo e o U é minúsculo, porque o A é a primeira letra e o U é a segunda letra, tá bom? Agora o seguinte, como observação, por que o ouro escreve AU e não OU, tá? Porque é o seguinte, que alguns elementos, como o ouro, tá, estão escritos pelo idioma latim. No caso, o ouro, na língua latim, no idioma latim, escreve aurum. É por isso que na tabela periódica você vai ver a letra AU para representar o ouro e não a letra OU, tá? Porque alguns elementos químicos já foram descobertos lá no Império Romano. Então, no Império Romano, o idioma não era o português e nem o inglês, e sim o latim. É por isso que ouro, no idioma latim, fala e escreve auro, tá? Por isso que na tabela periódica a gente vai ver a letra AU, que vai representar o ouro, tá bom? Então, veja a tabela a seguir. Aqui está a tabela periódica. Professor, mas eu tenho uma dificuldade para ver essa tabela periódica, para identificar como é que funciona a tabela periódica. É o seguinte, tabela periódica é apenas um mapa que vai mostrar quantos elétrons tem cada átomo, tá? Então nós temos o átomo de ferro, de ouro, de cobre, alumínio, enxofre, oxigênio, carbono, hidrogênio e demais átomos. E cada átomo que eu citei neste momento tem uma quantidade exata de elétron, porque é a quantidade de elétron que vai diferenciar um átomo de outro. Então o que você deve reparar na tabela periódica? Por exemplo, ó, começa com a letra H. Esta letra H aqui é o átomo de hidrogênio. E quantos elétrons possui essa letra H? Apenas um elétron. Ou seja, o átomo de hidrogênio possui apenas um elétron na sua composição. O átomo que está abaixo dele, quem é? É o átomo Li. É o átomo de lítio, tá? Li. Quantos elétrons possui este átomo Li? Possui 3 elétrons. Olha o número 3 em cima da letra Li. Abaixo do Li nós temos o Na, tá? Átomo de sódio. Esse Na, quantos elétrons possui o Na? 11 elétrons. Olha o número 11 em cima das letras Na, tá bom? Repare também que essa letra Na, o N está maiúsculo e o A está minúsculo. Esta é a regra para você escrever as letras dos átomos de acordo com a tabela periódica, tá? Repare que embaixo dele tem a letra K. Quantos elétrons tem a letra K? 19. 19 elétrons possui a letra K. Letra K representa o átomo de potássio, tá bom? Ah, professor, mas se é potássio, por que tá K? Porque esse K
representa o idioma latim, tá? E não o português, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso? Ó, porque vai ter atividade que eu vou perguntar da seguinte forma. Temos 4 tipos de átomos. O primeiro átomo vai ter um elétron, o segundo átomo 2 elétrons e assim por diante, tá? Então, que átomo é este? Aí você vai marcar a opção de acordo com a quantidade de elétrons. Por exemplo, o átomo que possui um elétron, que átomo é este? Então você vai vir na tabela periódica e vai procurar o número 1. Quem possui o número 1 é a letra H. Aí vai ter a opção lá, letra H, letra B, letra C. Aí você marca a letra H, tá bom? Ah, se tiver 2 elétrons, que átomo é este? É só você vir na tabela periódica e procurar o número 2. Quem possui o número 2, ó? Ó o número 2 bem aqui, ó. O número 2 está acima das letras H e E, que é o átomo de hélio. Então, quem possui 2 elétrons são as letras H e E, tá? Que representam o átomo de hélio. E assim vai, ó. Por exemplo, o oxigênio tem 8 elétrons. Então, quem possui 8 elétrons? Letra O na tabela periódica, que é o átomo de oxigênio, tá bom? Então, a tabela periódica é para você consultar quantos elétrons tem cada átomo, tá? Revisão desta aula de número 3. Matéria é tudo que ocupa espaço, tá, em um lugar. Átomo é uma partícula que compõe a matéria, ou seja, é a menor unidade da matéria. Molécula é a união de 2 ou mais átomos. O átomo está dividido em 2 partes, eletrosfera e núcleo. Tá? A eletrosfera é a região externa do átomo, onde estão as subpartículas dos elétrons. E esses elétrons possuem carga negativa, o sinal de menos. O núcleo é a região interna do átomo, onde se encontram 2 tipos de subpartículas, o próton e o nêutron. O próton possui carga positiva, o sinal de mais, e o nêutron não possui nenhuma carga, ou seja, nenhum tipo de sinal, nem de mais e nem de menos, tá? Os elétrons são subpartículas de átomo de carga negativa, sinal de menos. O próton são subpartículas de átomo de carga positiva, sinal de mais. O nêutron, subpartículas do átomo que não possui nenhum tipo de carga, tá? Não vai ter nenhum sinal. E a quantidade de elétrons é o que diferencia um átomo de outro, tá? O que diferencia o átomo de oxigênio para o átomo de carbono é a quantidade de elétrons que cada um possui, tá? É a identidade do átomo, é a quantidade de elétrons. E, finalizando, tabela periódica é para organizar os átomos dos elementos químicos de acordo com sua quantidade de elétrons. Então, se você quer saber, tem um átomo que possui 2 elétrons. Que átomo é este? Então, você vai lá na tabela periódica e vê o número 2, tá? A letra que estiver abaixo do número 2 é aquele átomo. Então, o número 2, a letra que está abaixo é o quê? É o HE, que é o átomo de hélio, tá bom? E assim você consegue identificar os átomos de acordo com a quantidade de elétrons e fazer a atividade a seguir, tá? Então agora, como você assistiu esta videoaula de Química, faça a atividade 2, tá? Referente a esta aula 3, pelo Google Formulários, acessando o link que será disponível na página que eu vou mandar para vocês pelo grupo do WhatsApp do primeiro EJA-C, tá bom? Esta atividade online pelo Google Formulários terá um prazo de 1 semana. Então, o prazo inicial dessa atividade 2 começa hoje, no dia 21 de outubro, quarta-feira, e vai até o dia 28 de outubro, ou seja, até a próxima quarta-feira. Então você pode fazer a atividade hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Enfim, você pode fazer até a próxima semana. O prazo final sempre será de 1 semana. Isso serve tanto para a química, para a biologia, tá? Sempre as minhas atividades têm um prazo de 1 semana. Você pode fazer hoje, amanhã, em qualquer horário em que você tiver disponível para fazer essa atividade, tá bom? Aqui está apenas como é que funciona para aqueles alunos que ainda estão aprendendo a manusear os links que eu vou mandar pelo grupo do WhatsApp, tá bom? É o seguinte, eu vou mandar o link igual esse aqui, ó, no grupo do WhatsApp do primeiro EJA-C, tá? Repara o seguinte, ó, está aqui. O link que eu vou mandar é igual esse aqui, ó, one.link/Paganini. Você vai
clicar neste link. Você pega, clica em cima dele, tá? Ao clicar em cima desse link, automaticamente vai abrir uma página, tá? Esse automaticamente pode demorar alguns segundos, tá? Quando você clicar naquele link, automaticamente o seu smartphone vai sair do seu WhatsApp e vai entrar lá na internet, tá? Todo smartphone, pode ser Android ou da Apple, ele possui internet para ser consultada, tá? Se você tem WhatsApp, você tem acesso à internet. Então, seu smartphone vai ter acesso à página da internet, tá? Então, como é que você vai sair do WhatsApp para a página da internet? Pode demorar alguns segundos. Por que eu falo isso? Porque tem vezes que o aluno clica no link lá que eu vou enviar pelo WhatsApp e demora alguns segundos, aí já manda uma mensagem para mim, professor, não está abrindo. Calma, espera um pouquinho que talvez a conexão do Wi-Fi da nossa cidade esteja ruim, então pode demorar alguns segundos para abrir essa página aqui, tá? Então quando você clicar neste link que eu vou enviar pelo grupo do WhatsApp, ao clicar em cima dele vai abrir essa página aqui, ó, a página da internet, tá? Nesta página aqui, cada quadrado é uma turma do Dionísio, tá bom? Então nós temos turma segundo EJA A, segundo EJA B, segundo ano A e assim vai. Você vai procurar lá embaixo a sua turma, que é o primeiro EJA C, primeiro EJA C Química, tá? Você clica bem nesse quadrado aqui, ó, primeiro EJA C Química, e ao clicar nele, vai abrir essa página bem aqui, ó. Nessa página já tá aqui, ó, aula 3 de Química. Você repara o seguinte, ó, na aula 3 de Química, o assunto da aula 3 foi o quê? Divisão do átomo e tabela periódica. Data desta aula, 21 de outubro de 2020, ou seja, hoje, tá bom? Repare que nós temos 4 links aqui, ó. O primeiro link é a videoaula, que você ao clicar nele vai abrir esta videoaula que estou gravando neste momento na página do YouTube, tá? Depois que você assistiu essa videoaula, você vai clicar nesse link bem aqui, ó. Texto da aula 3. Tá? Que tal a mesma coisa que eu estou explicando nessa videoaula para vocês. Caso você queira ler, para você fazer, para você consultar este texto para você fazer a sua atividade online, tá bom? E tá aqui nesse link bem aqui, ó, atividade 2, referente à aula 3. Você clica nela e ao clicar nela vai abrir a atividade, tá bom? Repara aqui, ó, que ao clicar no texto da aula 3, vai abrir este texto bem aqui para você consultar, você ler e as respostas da atividade em si está neste texto também na minha explicação dessa videoaula. Depois que você viu o texto, tá? Você clica neste link aqui, ó, atividade 2, que vai abrir a atividade pelo Google Formulários, tá bom? Tudo online, não precisa baixar nenhum aplicativo, não precisa fazer nenhum cadastro. Se você tem acesso à internet, se você faz parte do grupo do WhatsApp, tá? Se você manda mensagem no grupo, você está visualizando, você consegue abrir essa atividade online, tá? Não precisa copiar nada no caderno, tá bom? Essa página aqui dessa atividade do Google Formulários não vai gastar dados da sua internet, porque é uma página bem leve, tá bom? Depois que você colocou seu nome aqui completo, marca as opções corretas, se eu não me engano são 6 ou 7 questões, tá? Tudo de marcar. Lá embaixo tem o botão enviar, ao clicar em enviar, você terminou a sua atividade e concluiu a sua aula, tá bom? Então, turma, desejo a todos bons estudos e boa atividade. Qualquer coisa, pode mandar mensagem pelo privado do meu WhatsApp, se tiver alguma dúvida, tá? Não se apavore e desejo a todos um bom dia e até a próxima semana. Até mais.